Olá, garotos, olá, garotas! De novo, o professor Paulo aqui com vocês. E nesta hora nós queremos dar as boas-vindas a todos, felizes por estar com você. E hoje nós temos como nosso tema a interpretação de textos publicitários. Nossa aula de espanhol, essa aula de espanhol, e nós queremos trabalhar com vocês esse tema. Na verdade, os textos publicitários são textos chamados também de textos híbridos, verbal e não verbal. E eu quero trabalhar com vocês porque é importante. A gente percebe que no Enem vai cair muitas questões relacionadas a algumas propagandas, alguns textos publicitários. E eu quero aqui mostrar, para a gente começar a explicar isso bem direitinho sobre o que são os textos híbridos, verbal e não verbal, eu quero mostrar aqui para vocês dois exemplos de propagandas publicitárias. Isso daqui, por exemplo, aqui é uma arte de Ecovia, aqui é uma arte criada para poder criar, mostrar um efeito, chamar a atenção do condutor sobre o quanto é violento o acidente de trânsito. Olha aí essa imagem. Aí você percebe um soco, no rosto da pessoa. É uma propaganda que traz essa relação aí do soco com o carro colidindo. É um texto de conscientização publicitária. Agora esse outro aqui que eu quero mostrar para vocês é uma campanha de conscientização sobre o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Vamos olhá-lo então? Olha só aí. Essa propaganda mostra que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Essa é uma informação do Globo, e é um texto híbrido com texto e imagem, e são textos publicitários, mas não querem vender nada. Os dois não querem vender nada, a não ser propagar uma informação. São só textos que tentam conscientizar o público, aqui, e que nós temos assim um foco mais. Se você percebe que nas duas propagandas nós temos mais focos na imagem do que no próprio texto, A imagem está bem mais visível, assim por dizer. E o que acontece por vezes no Enem é isso: eles mostram uma imagem e um texto bem pequeno, como aconteceu numa questão de 2011 que nós queremos mostrar para vocês, por exemplo, essa daí do açúcar, que você olha a imagem e alguém não percebe, mas bem lá no cantinho, lá embaixo, tem uma pequena frase. E a frase qual é? Mude a sua embalagem. Mude sua embalagem. E a questão do Enem, ela dizia assim, mais ou menos assim, para a gente ver essa relação entre texto e imagem. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais, olha só, e não verbais, com vista a, primeira, vamos analisar a questão, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto enunciado, aconselhando a uma busca de mudança estética? Nada a ver, Ele não está ridicularizando ninguém. Segundo, enfatizar as tendências da sociedade contemporânea na busca de hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura? Não está falando sobre hábitos alimentares. Terceira, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo? Não, porque ele só está mostrando um produto industrializado, E a quarta, associar o vocábulo açúcar, imagem, do corpo fora de forma, sugerindo a substituição deste produto pelo adoçante? Não tem nenhuma sugestão do uso do adoçante lá. A letra E, 5, relacionar a imagem do saco de açúcar com o corpo. Está isso mostrando na imagem? O corpo humano que não desenvolve atividade física, incentivando a prática esportiva. Ele está relacionando a imagem do corpo do açúcar a um corpo humano? Qual é a que você acha? Então você percebe que a resposta certa a essa propaganda em questão, a proposta está associada direta entre a palavra açúcar, E
a imagem de um corpo com excesso de peso. Através dessa estratégia aí, dessa propaganda, pretende-se levar o consumidor a deixar de consumir o açúcar, que lhe deixa com o corpo fora de forma, e passa assim a consumir o adoçante, ok? Agora, nós queremos mostrar essa outra propaganda aqui, publicidade em espanhol, publicidade, desse texto em espanhol, de um tênis, para nós vermos a diferença aí da questão. Kangaroos, brincando aí é a imagem. Kangaroos chega ao México com desenhos atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Mira, olha só, o texto publicitário aí, esse texto publicitário já muda um pouco o seu foco. A questão do Enem, ele dizia assim: o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar a característica do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não são espanholas tem a intenção de, primeiro, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Segundo, popularizar a prática de exercício esportivo. Terceiro, agradar os compradores ingleses. Quarto, incentivar os espanhóis a falar outras línguas. Quinto, enfatizar o conhecimento do mundo do autor do texto. Nós vamos perceber que a resposta certa é o quê? Atrair a atenção do público-alvo desta propaganda. Muito bem. Então você percebe aí que os textos híbridos sempre vão trazer essas duas funções, a função verbal e não verbal, o uso de imagens e de texto. Essa é a primeira característica dos textos publicitários, ok? Então aí estão essas questõezinhas para você pensar, e aí tá essas perguntinhas aí no nosso exercício para você responder. Beleza? Um abraço. Bye!